Paz do Senhor, meus irmãos. Você que está chegando, seja bem-vindo a mais um episódio. Queremos te pedir para que você compartilhe, manda aí no Facebook, manda no WhatsApp. Vamos espalhar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos com a irmã Raquel e nós vamos estar falando sobre 2 Pedro 3,18. Então, se quiser nos acompanhar, nós vamos esperar um tempinho. Eu saúdo os irmãos capazes do Senhor e estou muito contente de estar aqui participando, conversando sobre Cristo, dando testemunho da minha fé, do meu amor por Deus e podendo cooperar com a obra de Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória a Deus. Convido você para fazer essa oração inicial conosco. Feche seus olhos aí na sua casa e ore conosco. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra, para falar do Teu amor, Senhor. Pai, até aqui Tu tem nos sustentado, até aqui tem nos guardado, Jesus. Abençoa cada família, cada pessoa que está entrando para nos assistir, para participar conosco. Que a Tua palavra, ó Pai, ache corações disponíveis para recebê-la. Que essa palavra que vamos falar hoje, Senhor, acrescente na vida dos Teus filhos. Que nós, ó Pai, venhamos falar tudo o que colocastes em nossos corações. Visita, Senhor, a cada morada, a cada família que está nos assistindo. Que eles venham, meu Deus, sentir a Tua graça, sentir o Teu amor, Senhor, pois Tu és rico em misericórdia. Nós cremos, meu Deus, que Tu vai fazer a Tua graça, vai fazer o Teu trabalhar em nossas vidas. Fica conosco, Jesus, até o final desta live. Se faça presente em nome de Jesus. Amém. Para iniciar, irmã Raquel, conte-nos a sua história. Bom, então a minha história eu vou fazer bem resumidinha, porque com 46 anos que eu tô hoje sem história. Bom, mas eu nasci em berço evangélico, sim, em uma época em que as pessoas ainda estavam se convertendo e misturava-se muito, Então, o católico com o evangélico, era uma mescla ali dos dois, Então, a minha avó e a minha tia, elas eram analfabetas, não entendiam muito, não conseguiam ler a Bíblia pelo motivo de não saber ler, E na minha casa, então, a gente ia na igreja, a gente louvava a Deus, mas também tinha ainda coisas que Deus tinha que mudar, tinha que trabalhar ali devido a isso, Devido a essa mescla, essa mistura, Porque Deus não é Deus de confusão, então a gente quer servir Ele, tem que ser de coração, de alma, nossa casa tem que servir a Deus, nossos filhos têm que servir a Deus. Então nós servíamos a Deus de uma forma humilde, mas ao mesmo tempo misturando, Ali tinha um quadro muitas vezes que era lá, que remetia lá a outra religião, Então, por isso eu acho que elas ainda não estavam, não estavam com aquela conversão, que se elas pudessem estar ainda hoje entre nós, elas agora teriam mais esse entendimento, E eu fui para a escola, então, e logo que eu aprendi a ler, comecei a ler a Bíblia para minha avó, então a gente lia a Bíblia e ensinava os hinos para ela, lendo, e foi ali que eu criei uma leitura, o gosto pelos livros foi da Bíblia, porque na nossa casa não tinha livros, apenas a Bíblia. Uma família muito pobre, Me criei com a minha avó e com a minha tia, e eu criei muito prazer em ler, muito gosto pela leitura, lendo a palavra de Deus. A gente lia os hinos, os cânticos da própria Bíblia, ensaiava com a minha avó, e chegando no culto, a minha avó cantava esses hinos que ela gravava na memória. E a minha tia a gente lia também, mas a minha tia era uma mulher muito trabalhadora, ela não cantava, era tímida, Sim. Era mais uma membro assim, de oração e de ajuda na obra de Deus, uma guerreira mesmo, a minha tia. E eu então me formei mais pra frente assim, porque eu tive filho, eu fui casada,
Eu venho de uma história assim, ó, de um resgate muito grande de Cristo. Eu casei muito nova, com 17 anos, uma história assim bem complicada. Eu tive o meu filho, meu único filho, com 18 anos e fiquei viúva com 19 anos. O meu filho tinha 5 meses quando eu fiquei viúva. Uma situação muito delicada, ali eu já tinha perdido a minha avó, a minha tia, meus irmãos eram todos de menor, voltei para casa e no fim eu que fui adulta ali daquela casa com 18 anos, passamos muita dificuldade financeira, um hino assim que fala muito da minha história, é o da viúva sem nada. Eu tinha um filho nas mãos e não tinha mais nada, muitas vezes eu não tinha o leite para dar para ele. E eu louvo muito a Deus de poder ter criado ele, de poder ter enfrentado e ter conseguido continuar com a guarda dele e ter criado ele, porque olha que a situação assim, né, quando é muito crítica, muitas vezes o conselho, né, bate lá na mãezinha. Eu tenho muita misericórdia dessas mães solteiras. Eu, no caso, era uma mãe viúva ou uma mãe solteira. E eu não recebia benefício nenhum na época, muito novinha, depois que eu fui atrás. Mas eu consegui dar a volta. E me casei de novo, meu filho já tinha 2 anos. Aí fui trabalhar, me formei em pedagogia, hoje sou pedagoga, especialista em alfabetização e letramento. Eu sou formada também em gestão e supervisão escolar e trabalho no município. Faz 20 anos que eu trabalho no município. E leciono, gosto muito do que faço, mas a coisa que eu mais amo é a palavra de Deus ainda e sempre vai ser para mim. E eu digo para vocês que hoje eu tenho uma vida estável financeiramente e familiar, mas se eu não tiver Deus, se eu não tiver Cristo, nada lá dentro da minha casa reluz. Nada tem valor. O dinheiro não tem valor. Para mim, nada tem valor se não tiver Deus. Sim. Deus é muito importante na minha vida. E eu acho que essa deveria ser a base de todo cristão, né? Que Deus ser o centro de todas as coisas. E como a senhora estava falando, que começou lendo a Bíblia para ensinar a sua tia, a sua avó, Deus já começou um ministério ali, né? Na idade que a senhora tinha, trabalhando com as ferramentas que tinham para ensinar esse evangelho. E eu também, eu tinha uma curiosidade muito grande de entender a Bíblia, porque a gente vê na igreja, o irmão dando uma saudação numa coisa, daí ele já pula lá para outro livro, e daí a gente fica, nossa, como é engraçado essa ligação da Bíblia. E aí eu já estou no meu 2º ano consecutivo lendo a Bíblia. Graças a Deus. Graças a Deus. E se a gente parar e agarrar, né, ter esse gosto, a gente aprende muito com a Bíblia. É a mínima coisa ali que tu diz, nossa, eu faço isso, tenho que mudar. E é isso, né? A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos ensina, né? Ela é uma faca, que nem diz, né? De 2 gumes, porque ela, ao mesmo tempo que ela corta, ela cicatriza também a gente, né? Ela é um remédio. Sim. E sempre quando a gente lê, a palavra ela não volta vazia. Né? No culto que eu vim da sexta-feira, a irmã pregou uma palavra que para ela foi simples, mas aquela palavra falou muito comigo, porque muitas vezes a gente valoriza mais o que é do mundo do que é de Deus. Depois que eu terminei essas formações, essa última que eu fiz de gestão e supervisão escolar, um dia sentada na minha sala, Deus falou comigo que era para mim agora me formar dentro da palavra dele. Glória a Deus. Me inteirar mais da palavra dele, porque quando pequena eu cheguei a ler a Bíblia inteira. Eu me lembro que sim, que eu cheguei a ler a Bíblia inteira, porque eu gostava muito de ler. E meus professores, eles achavam assim que eu tinha livros em casa, né? Porque eu lia muito, era uma menina muito estudiosa, mas não. Quem me deu essa força, quem me dá é Deus. Sim. É só Deus, porque não tinha um livro na minha casa. O livro que tinha era da escola, da biblioteca, quando eu comecei a ter acesso lá na biblioteca. Mas a Bíblia era o livro da minha casa. E foi Deus, então, que me fez com que eu me alfabetizasse rapidamente, lesse tão bem, né? Só por Deus mesmo, né? E como diz aqui, então aí, como Deus falou comigo, desculpa, eu já ia saindo pra lá. E eu falei com Deus, mas Senhor, eu leio a Bíblia, né? O que precisa mais? Fazer
uma leitura mais dinâmica? O que precisa mais? Precisa eu ir para uma formação maior. Na época, então, eu estava em outra igreja e lá eles dão acesso, né, ao curso de teologia. Não chega a ser uma graduação em teologia, né, é um curso, mas eu poderia estar fazendo a graduação se eu estivesse hoje aqui, né? Mas então eu fui em busca desse curso que eu, por teimosia, não tinha feito ainda. Porque eu pensei, Senhor, eu não preciso de graduação para te servir, né? E nem para falar da tua palavra. Só que não, Deus exigiu de mim que agora eu fosse me inteirar um pouquinho mais das coisas dele, né? E eu, então, estou terminando o curso de teologia pela igreja lá, né? E estou terminando, então, teologia, falta 8 disciplinas para me terminar, tenho aprendido muito com isso, mas eu aprendo muito lendo a Bíblia, e é lendo a Bíblia que eu acho que a gente aprende as coisas, né? Sim, é um começo, né? É, como fala aqui a palavra, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então, sim, a graça, né? A gente busca orando, jejuando, servindo a Deus, estando dentro da casa de Deus, que é muito importante também. E o conhecimento é da Bíblia. E muitas vezes, quando a gente se sente perdido em estudar a Bíblia, por onde eu começo, por onde eu vou, por isso que é importante às vezes esse curso, né? Um curso de teologia, uma graduação em teologia, um mini curso, tudo isso é importante para dar pauta para a gente começar a se direcionar nesse estudo, né? É que nem a senhora falando do curso, tem até cursos gratuitos na internet. Muitos cursos gratuitos, e ótimos, né? Eu até fiz um, e assim, quando a gente estuda a Bíblia, a gente não imagina que existe um universo todo através da Bíblia. E ensina desde da Bíblia até a história da igreja, e é uma coisa assim bem completa, que eu assim aprendi bastante. E a senhora explicou o que a senhora acha, né, de crescer na graça e no conhecimento, e que atitudes espirituais nos ajudam a ter esse crescimento. Eu volto ali, então, em 2 Pedro, né, capítulo 18, ali que tu leu para nós. Antes crescei na graça e conhecimento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia, eternamente. Amém. O que seria então a graça? Eu trouxe ali algumas fontes e dicionários para a gente trazer um pouquinho do conhecimento, né? Esse mais abrangente, esse conhecimento mais do livro, né? E não tanto da vida, mas mais do livro. Então, lá no dicionário que se lê Michaelis online e o Ribeirão, graça é dádiva ou favor. Gratuidade. Então, essa palavra para nós, ela tem o texto o contexto gratuidade no contexto da Bíblia, né? Tá? Porque muitas vezes tu vê dizer qual é a tua graça, né? Teu nome. Então, no nosso contexto, nós vamos puxar a graça para isso, para a dádiva e para o favor. Em outros contextos, elas teriam, né? Teria outro significado. E do latim, a grafia correta, o sentido de favor, benevolência, agradabilidade e gratidão. Tem a mesma raiz das palavras como grátis e gratidão. Então, no sentido da palavra gratidão, grátis, é um favor que Deus nos dá, é grátis. Mas e como é que nós conseguimos, né, chegar nesse favor, nisso que Deus nos dá para nós? Muitas vezes as pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, né, os doutores, né, e que realmente têm muitas posses, eles não têm o que aquele inculto, o que aquele servo de Deus lá dentro da igreja tem. Sim. Como eu expliquei com a minha avó, ela não sabia ler, e nem a minha tia. Mas a graça de Deus indifere de saber ler. Ela é de graça, então quer dizer, não precisa saber ler, mas o que precisa fazer? Né? Então, nas minhas leituras, no que é um favor imerecido de Deus, né? E eu acho que a gente busca essa graça orando, subindo os montes que vocês fazem aqui na igreja, né? Para mim é uma coisa nova. Subir monte para orar, eu quero fazer, ainda não fiz, mas eu quero fazer isso. Então, você subindo montes para orar. Ah, mas eu não subo monte, não, mas na tua casa, no teu quarto de guerra, né? No teu quarto de oração, você orando, você jejuando, que também é muito importante, e você lendo as escrituras.
Você não vai crescer na graça de Deus, amado, sem pegar a tua Bíblia e sem ler. Sim. Você tem que ler, você tem que meditar naquela palavra, né? O devocional, que nem se dizem hoje em dia, né? E você tem que orar. Porque você orando, você tem essa graça de Deus. Você tem a presença de Deus. E quando tu sente essa graça, você fica uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que compreende melhor os outros, perdoa mais, né? Você é uma pessoa que sabe se colocar melhor nas situações. Eu, quando era nova, era uma pessoa muito agitada e muito explosiva. E na medida que eu fui ficando mais velha e crescendo na graça de Deus, porque a gente cresce na graça de Deus com o passar dos anos também, né? Muita coisa Deus vai nos moldando, né? Eu comecei então a ter mais paciência, a escutar mais as pessoas, a perdoar mais do que ser perdoada. Eu acho que isso é crescer na graça. E os passos é a oração, é o jejum, é a subida do monte, é a oração da madrugada, né? E o vir na igreja, o congregar, é muito importante congregar. A comunhão também, né? A comunhão é muito importante, porque é aqui que eu falo daquilo que eu acredito. É na igreja que eu consigo pular, gritar glória a Deus e dar testemunhos que lá fora muitas vezes não são aceitos. É aqui dentro, na minha congregação, que eu tenho esse apoio, né? Que tem a mesma fé que eu. Então é muito importante congregar. Sim. E a senhora falando nos passos que nos aproximam desse crescimento, o que nos impede de ter esse crescimento? Muitas vezes o que nos impede de ter esse crescimento é nós travar espiritualmente, né? Para crescer na graça, tu tem que orar. E para orar, tu tem que estar firme. Porque quando tu tá fraco espiritualmente, tu não consegue orar, né? Eu muitas vezes na minha vida, eu passei por situações onde eu não tinha força para orar. E isso faz com que você enfraqueça a tua fé e enfraqueça na graça de Deus. O conhecimento tu vai buscar no livro. O conhecimento tu vai buscar num curso. Sim. Lá na internet tem vários cursos. Só buscar, né, com pessoas sérias, né, gratuito, onde tu vai crescer no conhecimento. Mas na graça, você precisa do favor de Deus. Você não compra. O curso de teologia você compra. Você vai lá, você compra, você faz, você estuda, você se dedica. Mas a graça não. A graça é um favor que Deus vai te dar, é de graça, né? Como a palavra já diz. E você precisa buscar. E o que te impede é isso. É você não conseguir tirar um tempo para orar. É você não conseguir levantar muitas vezes de madrugada, se ajoelhar e orar, buscar a presença de Deus. É você não conseguir levantar e ler a Bíblia, ler um versículo, meditar na palavra. Isso vai te impedindo de conseguir de crescer na graça de Deus. E se você não cresce na graça, cresce só no conhecimento, você se torna um crente carnal. Você só vai falar da carne. Você vai perder muita coisa. Você vai falar do que você lê. Mas se você crescer na graça de Deus, você vai falar no que você lê e vai falar com conhecimento de espírito. Você vai ser um crente abençoado que vai conseguir tanto falar como sentir, né? Então as duas coisas elas andam junto. Por que eu não posso também só buscar a graça de Deus e não ler a palavra? Só orar, só jejuar, não ler a palavra, não buscar um conhecimento? Porque se você não busca esse conhecimento, você também fica um crente que vive na emoção, né? Você não consegue ter uma firmeza, então você vai numa igreja onde pregam um assunto que você não conhece. Como eu disse, eu lia para minha avó a Bíblia. E se eu lesse outra coisa para ela, ela ia acreditar naquilo que eu estava lendo. Então o importante é você ler para que você possa saber o que está escrito realmente e o que é verdade. Porque hoje em dia tem muita mentira, usam muito o nome de Deus. E se você não tiver um discernimento, você se perde. Muita gente já se perdeu porque escutou pastores falar coisas que não é verdade. A pessoa não buscou saber se era, né? E foi e caiu.
Por quê? Porque tem só a graça, mas não tem o conhecimento. Sim. Então as duas coisas têm que andar junto. Até porque tem que andar junto, se tu sempre vai faltar um, né? Foca num, esquece do outro, falta um. E como a irmã estava falando, o crescimento espiritual, ele não é um processo rápido. Um processo, nossa, agora eu comecei a estudar, eu já recebi. Não, ele é um processo contínuo. Tu começa a ler um pouquinho hoje, aumenta a ler outro pouquinho, e quando vê, já pegou gosto pela leitura. Porque se a gente começa a meditar, um versículozinho ali que a gente medite já fala com a gente, já fala nos nossos corações. Eu até estava falando pra Josi hoje que aconteceu uma notícia não muito boa na minha família e eu fui abrir a Bíblia. E aí tava lá um versículo que Deus é grande e nós não o compreendemos. Então, o agir de Deus, os planos de Deus para nós são incontestáveis, porque nós não sabemos qual o propósito disso. E quando a gente tem uma fé firmada em Cristo, vem as dificuldades e a gente fica tranquilo, fica sereno, que sabe que tem alguém para nos ajudar. E na sua caminhada, o que mais te transformou? Eu acho que na minha caminhada, infelizmente, o que mais me transformou foi a dor. Eu vou ter que concordar. Porque na minha caminhada, enquanto jovem com Deus, eu servia a Deus feliz, com prazer. Eu tinha tempo para ir na igreja, eu tinha tempo para ler a Bíblia, eu tinha tempo para tudo. Mas quando eu fiquei maior, quando eu casei, quando eu tive outra vida ali, né, eu perdi aquele tempo. Porque as coisas do cotidiano foram me levando para um lado, foram me levando para outro, e eu acabei, por motivos alheios à minha vontade, não conseguindo ir na igreja, não tendo mais contato com a Bíblia, né? Então eu fiquei um tempo, não muito grande, mas eu fiquei um tempo. Enquanto eu estive casada, eu não frequentava a igreja, não pude frequentar, porque aí eu estava debaixo de outro jugo, né? Eu não pude frequentar a igreja, não pude ler a Bíblia. E em seguida, então foram 2 anos nesse casamento, e eu fiquei viúva. E depois que eu fiquei viúva, então a primeira coisa que eu fiz, óbvio, foi voltar para a igreja. Eu não tinha uma igreja daí, entre aspas, onde eu congregava, né? Eu fiz uma visita numa dada igreja do centro, que eu poderia ir de tarde, né? E levei meu filho, e o que me fez eu voltar rapidamente foi a dor, porque o meu filho, ele adquiriu uma doença e era espiritual. E eu, por ser também, porque nós somos espirituais, né, irmã? Por mais que nós estejamos longe de Deus, nós somos seres espirituais. Quando eu vi ele passando por aquele processo, eu logo vi que era espiritual, né, que demônios agiam ali, né, porque jamais em nenhum momento eu acreditei que fosse ente querido, que faleceu, e que, né? Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. Então, amados, lá na palavra de Deus, diz assim, ó, conheceis a verdade e ela vos libertará. Lá em 2 João, né, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, eu já tinha lido, né, na Bíblia, eu já tinha estudado a Bíblia, eu tinha frequentado muitos anos a igreja e muitas vezes eu escutei isso. Então, quando eu me deparei com aquela situação daquele anjo, daquela criança com 7 meses ele tinha. Nossa, bem novinho. E ele começou a enfrentar esses problemas de saúde e vieram a mim e disseram, olha, vamos até um local onde lá eles vão orar por você e o que está nele vai conversar contigo, é um parente querido dele que deve estar encostado. Esse tipo de conversa, irmãos, muitas vezes ele pode te levar ao erro, né? Então eu imediatamente, quando eu recebi essa proposta de amigos que não querem, na verdade, te fazer mal, né? É a crença deles, né? A gente respeita, mas a gente também tem que saber, irmãos, a verdade. Eu respeito, mas você tem que se posicionar.
Não é porque você respeita que você vai, eu vou, e né, é tranquilo. Não, não é tranquilo. Para mim nunca foi tranquilo fazer isso. Então eu peguei, juntei aquela criança no braço, tinha 7 meses, estava muito debilitado, tinha passado 15 dias com ele no hospital. Nossa. Né? E eu saí do hospital com ele nos braços, diretamente fui na igreja. Ele estava convalescendo ainda, sol muito quente, e a gente, né, irmãos, não tinha um carro, não tinha nada, mas não, eu fui. Guiada pelo Espírito Santo, cheguei na igreja, conversei com o pastor de lá, né, falei, né, para ele, contei, e ele imediatamente orou, amados, e eu orei junto com ele, mantive a minha fé, e eu, quando eu abri o olho, no meio da oração, eu vi o rosto do meu bebê, era um anjo, né, de 7 meses, transfigurado. Eu não enxergava o rosto dele ali. E eu continuei naquela fé, e o pastor disse, olha, você venha na igreja, porque demônios estão agindo, né, na vida dessa criança e na saúde dela. Sim. E eu, então, me voltei totalmente para Deus. E houve a cura imediata do Ariel. Ele tinha apresentado convulsão, ele nunca mais apresentou convulsão. Ele não dormia de noite, ele não engordava, era uma situação horrível, irmãos. Eu estava a ponto de perder ele. E na mesma medida que eu procurei a Deus, Deus deu libertação, e aquele demônio que agia ali teve que sair, bater em retirada, porque onde Deus está, o mal tem que sair, amados. Então foi pela dor. E depois eu tive novamente outras situações, onde eu não tinha emprego, onde eu não tinha mais onde morar. Nós numa situação assim, eu já estava casada. E então eu olhei para o meu esposo, que não conhecia a Deus como eu conheço, né? E disse para ele, olha, Márcio, hoje eu vou voltar para a casa de Deus, porque o meu Deus é dono da prata e do ouro. Eu não vou ficar passando por toda a privação que eu estou passando, sabendo que Deus tem para me dar. Sim. E foi o que eu fiz. Voltei para a casa de Deus e nunca mais saí daí. Obediência, né? E voltei para a casa de Deus e prosperei financeiramente. E cresci na graça, cresci no conhecimento, tenho uma família abençoada. Mas tudo por quê? Porque eu voltei rapidamente, amados. Eu fiz que nem aquele filho, né? Pródigo. Ele pegou o que Deus tinha dado para ele, pegou a herança do pai, eu peguei o que Deus tinha me dado e saí. Né? Mas eu tive que voltar, porque eu estava comendo lavagem lá fora, né, amados? Eu não tinha mais nada. Eu estava sem nada. E quando eu voltei para casa de Deus, eu voltei sem nada. Meu pai me aceitou, né? Coisa que muitas vezes os outros não te aceitam lá fora, né? Mas mudou. Sim, Deus me aceitou novamente. E só me exaltou. E eu cresci em graça, cresci em conhecimento e nunca mais saí da presença de Deus. E procuro sempre, sempre, sempre estar na presença de Deus. Procuro sempre ser exemplo. Sim, até porque em todos esses anos que a senhora está nos comentando, a gente vê que a senhora tem um amor assim tão grande para aprender, para falar de Deus. E é isso que a gente quer passar para quem está nos assistindo, que às vezes... os irmãos entram ali e assistem 10 minutinhos. Nossa, mas só falar disso. Mas é que a gente gosta de falar disso. E a gente quer passar isso para vocês. E a senhora falando de mudança, como a graça transforma o nosso caráter. Pois é. Amados, quando a gente vem para Deus, a gente vem como a gente está. Como eu estou dizendo para vocês, eu quando voltei para Deus, eu tinha vício, né? Eu já tinha conhecido o mundo, que infelizmente eu conheci. Tem muitas meninas aí da igreja que não conhecem o mundo, que não adquirem vícios, né? Que ficam na presença de Deus, casam e ficam na presença de Deus, e eu não. Eu fui uma menina que o inimigo, ele usou, me lançou muito, né, para fora da casa de Deus. Eu conheci o mundo. E para crescer, irmãos, a mudança de caráter, você vem do jeito que tu tá, e aqui Deus vai te moldando, mas não é como as pessoas pensam, eu venho e não, amados, não é um dia, não é um mês, não é um ano, né? Uma mudança de caráter, ela requer que você fique na presença de Deus. Sim. Que você insista, né? É como um medicamento, né? Se ele for dado no horário certo, na dose certa, com certeza que a pessoa vai melhorar. E se não melhorar, tem que fazer novamente o tratamento. Sim. E na casa de Deus é assim. Eu cheguei e a melhora não foi rápida. Como eu te falei, eu adquiri vícios. E eu não fui liberta do vício indo um dia na igreja, voltando, só porque eu voltei, voltei, né?
Não foi assim que eu me libertei. Foi progressivo. E você não pode abandonar. E o problema é que vem as lutas. Só que como eu já tinha conhecimento da palavra de Deus, amados, as lutas eram as lutas. Eu não deixei mais de Deus. Eu tenho lutas, mas isso nada tem a ver com a grandiosidade do meu Deus, que é o dono da prata, o dono do ouro, né? Que ele é o médico dos médicos. Então, quando vem a luta veio. Sim. Eu vou lutar dentro da casa de Deus, eu vou lutar com Deus. Faz parte. Faz parte. Agora, a pessoa que vem, e que eu chamo de novo cristão, ele vem para a casa de Deus e não acontece, às vezes, a mudança ali naquele dia, né? Ele tem um vício e ele não se transforma no primeiro dia, mas ele tem que insistir, você que está nos assistindo agora, ou que vai nos assistir daqui um ano, daqui um mês, daqui uma hora. Insista, se você tem um vício, você tem que insistir aí na casa de Deus. Aqui é o lugar do doente, né? Aqui é o lugar da pessoa que tem vício. Aqui que é o lugar da cura, né? Deus diz, vinde a mim, né? Os que tá cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, né? Como o pastor falou domingo, você não é livre, porque se você fosse livre, você conseguiria não beber hoje. Ah, mas eu consigo. Não consegue. Você tentar, você não vai conseguir. Você não é livre porque você não consegue parar de fumar hoje. Você não é livre porque você não consegue parar de se drogar hoje, né? Então você não é livre. Eu sou livre. Eu sou livre porque eu não fumo, não bebo, e eu tenho liberdade para isso. Eu tenho liberdade para, se uma pessoa me oferecer, eu não querer, porque eu não vi aquilo ali, não me contaminou, mas eu já fui uma pessoa que foi viciada no cigarro. Então eu sei que é muito difícil. Então tu tem que vir para a igreja, tu tem que vir com o coração aberto, tu tem que vir para ficar aqui dentro, amado. Tu não tem que vir aqui pedindo assim, ó, ai, que daqui a um ano eu possa ter um carrão já, porque não é assim que as coisas funcionam, amados. Até porque Deus, ele não barganha com a gente, e Deus, ele é tão poderoso, ele é tão amado, ele é tão precioso para mim, que quando uma pessoa, ela quer trocar Deus por um bem material, irmãos, o meu coração, ele dói demais, porque se os irmãos verem a glória de Deus, o que vai ser lá no céu, né? Para nós crescer na graça, para nós crescer no conhecimento de Deus, nós não dependemos, irmãos, de ter o melhor carro. Eu não preciso ter o melhor carro, sabe por quê, amados? Porque eu tenho saúde para caminhar. E era isso que eu gostaria que os irmãos pensassem. Vamos vir para Deus, mas vamos vir mesmo, amados, porque o fim está próximo. Sim. E nós merecemos o céu, você merece o céu é para ti, o céu é para mim, o céu é para todos nós. Né? Agora, não barganhar com Deus. Muitas pessoas estão trocando Deus por carreira, por tantas outras coisas. E você pode ter tudo e ter Deus do teu lado. Sim. E para nós finalizar nosso bate-papo, como a gente pode incentivar esse crescimento dentro da igreja, sendo a igreja? Olha, eu acho que aqui a igreja incentiva bastante. Sim, é uma igreja que incentiva bastante. Mas vamos falar assim, ó, no geral, sabe? Eu acho que esse projeto que a irmã está fazendo, eu parabenizo muito. Louvo a Deus pela vida da irmã que está ali atrás também, gravando, a outra que está lá trabalhando, você que está aqui de frente. Porque, amados, para muitas pessoas é uma coisa pequena que elas estão fazendo. Mas é uma coisa muito grande, porque daqui vai sair muita palavra para você que está aí em casa, né? Que está sendo impedido muitas vezes de vir para a casa de Deus. E é aqui que tu vai tirar a tua dúvida, né? Então, se você está aí, se você tem frequentado a igreja, se você não tem visto mudança na tua vida, o porquê que tu não tem visto mudança? Porque você não tem crescido no conhecimento. Ah, mas eu oro, mas você está crescendo na graça, mas não está crescendo no conhecimento. Você precisa do conhecimento, você precisa da graça, você precisa da palavra de Deus, né? E como é que a gente vai incentivar isso? A gente vai incentivando, fazendo isso que os irmãos estão fazendo, né? Projetos que possam engrandecer o nome de Deus. Eu penso assim, ó, muitas igrejas já têm projetos onde eles estudam e certificam as pessoas, né? Então você faz um estudo bíblico com acompanhamento e recebe o teu certificado. E para que é isso? É para crescer no entendimento da palavra de Deus, né? Porque só assim a pessoa, ela abunda
na presença de Deus, porque toda vez que eu estudo, eu tenho que pegar a Bíblia, né, amados? Lá o curso de teologia que eu estou fazendo, as perguntas às vezes ficam tão difíceis e eu procuro na Bíblia e às vezes a resposta eu tenho que ler várias vezes a palavra de Deus, né, para poder entender aquela pergunta e entender onde é que ela leva. E amados, a palavra de Deus eu posso falar hoje e amanhã a irmã falar a mesma palavra. Ela se renova todo dia. Todo dia. Todo dia. Então hoje eu vou falar sobre essa palavra e eu vou falar dessa maneira, mas amanhã, se essa palavra for falada aqui, ela vai ter renovação também. Ela vai ter a mesma renovação. E os irmãos que muitas vezes pensam assim, o que eu posso fazer? O que tu pode fazer hoje é você começar por você começar a estudar a palavra, você começar a orar, a levar isso para lá, onde tu vive. Eu levo para o meu trabalho. A minha vida, irmãos, na igreja, ela não é diferente da minha vida lá fora. Eu venho na igreja porque eu acho assim, ó, o louvor de Deus, amados, não é só aquele que eu pego o violão, que eu pego o microfone, que eu toco um instrumento. Eu começo pelo meu coração. Eu começo pela minha vida familiar, tá? Voltando lá no meu passado, o que eu acho que lá tinha que ser mudado? Tinha muitas brigas dentro do meu lar. Né? Eles tinham muitos conflitos, até porque pela questão financeira, né? Muitas crianças dentro da casa e tal. E o que eu acho lá na tua casa? Se tu vê que tem muita briga, irmãos, pode saber que lá tem demônios. E se a palavra te confronta e você não gosta, amados, é porque vai ter cura. Eu quero relatar para a irmã, eu cuidei de um ponto de pregação há muitos anos atrás, logo que eu fui para essa designação que eu estava, para essa igreja que eu estava, e então nós cuidávamos de um ponto, eu e uma outra irmã, e eu tinha depressão. Na época eu acho que eu não fumava mais, eu tinha largado o vício, né, mas eu tinha depressão, uma forte depressão, muitas coisas ocorridas na minha vida, e eu fiquei depressiva. E eu fazia a obra de Deus estando com depressão. Sim. Fazia a obra de Deus com essa irmã que me apoiava, uma irmã muito conhecida até, uma anciã da igreja. E um dia em conversa eu disse, não, mas depressão, a gente pode ter depressão é uma doença, né, tem que se tratar com remédio e tal, não tem nada a ver, eu vou continuar fazendo a obra de Deus e tô depressiva, fazer o quê, né? E um dia nós estávamos com a porta aberta do ponto de pregação, estávamos em 3 pessoas, era 4 pessoas, mas era muito abençoado. Sim. A gente tinha muito amor naquele lugar, e aquele senhor humilde chegou, cheio da graça. Achei que ele não tinha conhecimento, só tinha graça. Ele chegou, sentou muito humilde, né? Sim. E ele era um irmão da igreja, de outra igreja, mas era um cristão. Sim. Então a gente deu oportunidade para ele. Ele cheio da graça de Deus, abundando em graça, ele pegou a palavra. E para nossa surpresa, ele não estava só cheio da graça de Deus, ele também tinha conhecimento da palavra de Deus, né? Ele lia a Bíblia, tinha entendimento da palavra e buscava em oração a graça de Deus. E ele pregou e falou que depressão, amados, depressão, onde há depressão, há espíritos, né? Há espíritos malignos, há obsessão, né? Claro que temos que tratar com remédio, não foi isso que ele quis dizer. Sim, nem é o que eu vou falar para os irmãos. Mas ele disse, a obsessão, amado, se tu tem depressão, tu não está liberta. E aquilo me chocou profundamente. Nossa, logo eu, que estava ali fazendo a obra de Deus com amor e dedicação. Como assim? Dia de chuva, eu abrindo a igreja e caindo um toró de água e eu lá, né, muitas vezes sozinha. Como assim? Eu não era liberta? Sim, eu era liberta. Eu me criei na igreja. E eu fui para casa muito sentida, claro que eu não afrontei a palavra de Deus. Ela entrou e eu fiquei assim, por quê? Porque eu não era liberta. E eu fui para casa e no domingo conversei com o pastor. Olha, pastor, demos a oportunidade. Ele disse que eu não era liberta. O pastor, vamos orar, irmã. Mas não me ofendeu. Sim. E eu fiquei com aquela palavra, né?
e eu não era liberta. Comecei a orar, a palavra mexeu muito comigo, porque revoltou aquele mar, revoltou aquela onda, né, que estava ali por baixo, de tristeza, de falta de perdão, né, de passado que estava na minha vida, muita coisa ruim que aconteceu no passado, e estava tudo ali, né, estava tudo embaixo. E quando ele falou, revoltou o mar e a areia trouxe, aflorou. E eu fiquei muitos dias, muitos tempos orando. E um dia eu disse, realmente, eu acho que aquele homem de Deus estava certo, eu não sou liberta porque eu tenho depressão e eu não durmo de noite. Eu trabalhava virada porque eu não dormia de noite, estava tomando remédio. E quando muito, um dia eu percebi que eu estava dormindo de noite e que eu estava bem e que eu não tinha mais depressão. Glória a Deus. Mas não foi da noite pro dia. Sim. E eu recebi uma palavra que me chocou. Então, muitas vezes tu está fazendo a obra de Deus, está falando de uma coisa que está acontecendo com você, né? E por isso você não pode se achar menos, não. Tu tá aqui para ser curado. Só Deus é grande, só Deus é poderoso, só Deus é tudo para nós. Nós, na verdade, não somos nada. Então, muitos problemas que nós temos, Deus resolve. E eu, como eu estava indo na igreja e não estava escutando o que eu precisava escutar, Deus mandou uma pessoa de Deus lá na porta que tinha sido aberta, né, para que me falasse que eu precisava de uma libertação. E a libertação ocorreu dali uns meses. Mas precisava da palavra, precisava da palavra, precisava de oração, eu precisava entender que eu não era liberta, que eu estava à frente de um trabalho, mas eu precisava continuar crescendo na graça, abundando no conhecimento. Não parar de buscar, né? A senhora tem uma palavra para nós? Olha, eu vou deixar uma palavrinha aqui bem, porque eu converso bastante, Deus me deu assim, conversa. Eu louvo a Deus por isso, mas não quero, né? Então, eu vou ler lá uma palavra em João, livro de João, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Então ali Jesus, né, fazendo uma pergunta para João, se ele amava mais a Deus do que aqueles que estavam ali com ele. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Lá no versículo 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim. Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Glórias a Deus. Então Jesus perguntou 3 vezes para João se ele amava ele. E se hoje fosse feita essa pergunta, nós amamos a Deus quando vem a luta? Tu me amas quando vem a luta? Tu me amas quando vem a doença? Tu me amas quando está tudo perdido para ti? Né? Porque nós temos que amar a Deus não só quando nós estamos bem, não só quando a nossa saúde está bem, porque nós somos carne. Nós viemos do pó e do pó nós vamos voltar, né? Não temos que ter vergonha de ficar doentes, não temos vergonha de ter depressão, mas temos que procurar em Deus a cura, porque Deus é o médico dos médicos. Mas e se hoje ele se fizesse essa pergunta para você? Tu amas a Deus? Né? Tu amas a Deus mesmo depois que tu descobriu essa doença? Tu amas a Deus mesmo depois que tu viu a tua vida falir? Tu amas a Deus mesmo depois que tu foi abandonado?
Essa pergunta que eu quero te fazer hoje. E eu quero dizer que o amor de Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas, amados. Porque virão tempos muito ruins, onde coisas irão acontecer e muitos vão se espantar. E nós, que somos firmes na rocha, que é a palavra de Deus, nós temos que amar a Deus sobre qualquer circunstância. E eu deixo aqui o meu testemunho de vida, amados. Eu amo a Deus e quero continuar firme na rocha que é o Senhor. Por mais que venha a provação, por mais que venha a tentação. E eu digo para os irmãos que nada e nem ninguém nos separa do amor de Cristo. Que Deus, não importa que ninguém enxergue você, amados. Deus, Ele te vê. Eu vou dar um testemunho aqui para a irmã de uma coisa que me aconteceu, que foi fora do normal. Foi um milagre na minha visão, né? Foi espiritual mesmo. Eu estava sofrendo muito com coisas que tinham me acontecido, irmãos, ao longo dessa minha vida, né, cristã. E eu me perguntava para Deus se Deus estava me olhando, se Deus estava me vendo, se realmente eu tinha alguma importância para Deus, dentro da casa de Deus, ou lá fora, então Deus não falou comigo. Eu lendo a Bíblia e não tinha essa resposta. Não tinha, eu vinha à igreja, não tinha essa resposta. E eu estava estudando para um concurso, eu não estudei muito para esse concurso. Eu estava estudando para um concurso e Deus, no dia do concurso, eu me levantei, o Espírito Santo falou comigo, mandou que eu me arrumasse e fosse. E me mostrou uma fila, amados. E nessa fila tinha muitas pessoas que dentro, assim, na casa de Deus, são muito maiores. Ali eu vi pastoras, ali eu vi mulheres de Deus, que muitas vezes não abraçam o povo como deveriam. Sim. Muitas vezes se colocam acima das outras pessoas. Né? Isso para mim, amados, não me incomoda muito, porque eu sou uma pessoa assim, ó, que eu venho na igreja por Deus. Mas a gente tem que também pensar com amor no próximo, sabe? E dar espaço pro próximo, como tu tá dando hoje pra mim, né? Tu tá ficando no igual comigo, não, eu sou igual a você. Sim. Tá aceitando o meu jeito, aceitando o meu conhecimento, que é diferente do teu. Então, nesse dia eu vi nessa fila muitas pessoas que são muito melhores do que eu em tudo. E o Espírito Santo disse, vá lá e faça. E eu fiz a prova e a prova estava muito difícil. E para mim, irmãos, eu não tinha acertado muito naquela prova. E demorou muito para sair aquele resultado, amados. Acho que foi mais de 2 meses. Não quero mentir para os irmãos, mas acho que foi mais de 2 meses. E quando saiu a classificação, eu fiquei em primeiro lugar, irmã. Glória a Deus. De muitas pessoas que tentaram o concurso. Eu não me lembro exatamente o número, mas não passou ficou entre 400 e 500 pessoas, né, na vaga. Eu já tinha tirado o primeiro lugar em outra cidade e já tinha, irmã, mas não foi como dessa vez. Dessa vez foi espiritual, foi uma coisa que eu fui levada assim pelo Espírito Santo. Eu me senti diferente. E quando eu saí com aquela prova na mão, né, eu senti que não tinha passado. Eu não passei, eu pensava comigo, né? E quando saiu aquele resultado, Deus falou no meu coração que para Deus eu sou muito importante. Que para Deus não importa o que as pessoas pensam de mim, pensam de você, mas que para Ele você é muito importante. E que Ele cuida nos detalhes. E Ele abate o exaltado e exalta o humilhado, amados. E numa questão de segundos. Então é isso que eu tenho para deixar essa palavra para vocês, tá? Que hoje, o que vocês estão vendo aqui é uma pessoa que foi muito humilhada pela vida. E que Deus exaltou muito também pela vida. Glória a Deus. Eu sou muito exaltada por Deus, eu louvo por isso, sou uma pessoa muito humilde, mas Deus me exaltou porque eu fui muito humilhada pela vida, amados. Eu fui uma viúva mesmo, sem nada, com uma criança nos braços, que Deus exaltou. Hoje meu filho tem 28 anos, meu filho
não tem vícios, meus filhos servem a Deus, eu tenho um lar abençoado, mas porque eu fui exaltada por Deus, eu não fui exaltada pelo homem. Se eu precisasse, amados, de alguém para me dar esse primeiro lugar, eu não teria o primeiro lugar. Mas eu dependi de Deus. E eu fui classificada em primeiro lugar para a honra e glória de Deus. Aleluia. Obrigada, irmã. Temos questões? A irmã Luciane foi o primeiro comentário. Ela colocou: peço oração para nós que estamos aqui no trabalho, escutando, ouvindo vocês. Amém, vamos orar. Está conosco também a irmã Karine, a irmã Ângela, a Eixla, a irmã Elizabeth, o irmão Luan Salles, a irmã Maria Eliette, o irmão Ítalo, o irmão Paulo Alves e a irmã Luciana Melo. Glória a Deus. Amém. Um abraço aí para Luciana, minha irmã em Cristo, e minha irmã também em sangue. Está me assistindo aí. Deus abençoe ela grandemente, a família dela, o esposo dela, que é uma bênção também nas mãos de Deus. E ela luta diariamente também para crescer na graça, crescer na fé, crescer no entendimento da palavra de Deus. Amém, Deus abençoe. A irmã Ana Beck está pedindo oração pela Ágata, lá de Rosário do Sul, pela saúde dela. Ela se sente muito mal, vai ao médico e eles não sabem o que ela tem. Amém, vamos orar. Espiritual Glória a Deus, também, né? espiritual, irmãos. E olha, procura Deus, porque Deus é o médico dos médicos, amados. Eu tive e tenho muitos testemunhos, hoje eu não vou poder dar, mas a minha vida é recheada de testemunhos. E doença espiritual existe sim, e eu sou prova viva disso. Sim. Vamos irmã marcar Elizabeth. para contar um testemunho. Com certeza, amado. A irmã Elizabeth colocou: irmã Raquel, a dor nos aproxima de Deus, mas também nos afasta, porque tem pessoas que culpam a Deus pelas coisas que acontecem. E quando nós somos sábios e sabemos que nosso socorro vem do alto, nós continuamos firmes. Glórias a Deus. Sei o Aleluia. quanto você é guerreira e tem muito nos ensinado. Continue firme. Nós queremos poder um dia ver nossos nomes serem aprovados Oh, glórias a pelo Deus, Senhor no aleluia. dia do juízo final. E Oh, sermos glórias. aprovados. Oh, glórias. É o que nós queremos, né, irmãos? A maior alegria vai ser, amados, o dia que Jesus vir, o nosso livro está lá. E a gente não ficar. E aquelas pessoas, aqueles cultos, aqueles doutores que nos apontam muitas vezes e dizem isso é bobagem, isso é mentira. Muitas vezes, amados, a gente no ambiente de trabalho é apontado. Né? Mas naquele dia Deus vai dizer, não, você estava com a razão. Eu sou o poder e a glória. E nós vamos morar com Ele no céu. E vai ser muito especial, amados, para todos nós. E é só o que nós queremos. E é só por o que nós batalhamos. Porque ninguém, amados, sai de casa na quarta, na sexta, no domingo, na segunda, na terça, para vir na igreja para fazer a social. Eu não faço isso, amados. Eu venho na igreja por causa de Jesus Cristo. Quando eu entro ali é para dar o louvor a Deus. Quando eu chego na minha casa, amados, que eu lavo a minha louça, que eu cuido da minha casa, né? Porque eu cuido daquilo que Deus me deu, eu dou louvor a Deus. Quando eu chego na igreja, é mais um passo daquele louvor. Mas lá fora eu tenho que ser um testemunho de louvor, amados. Na minha família, com o meu esposo, com o meu filho, com os meus colegas, com os meus alunos. O testemunho de vida que eu dou é esse, um testemunho de fé e de amor, e a cada dia mais querendo crescer no amor. Eu tenho muito a aprender, amados. Eu tenho muito ainda, amados. Mas eu sei que Deus, com o amor dele, vai me ensinar, porque só Deus mesmo, amados, muitas vezes para lidar com a gente, né, com esse espírito que a gente tem, muitas vezes de revolta, mas a revolta ela não vem de Deus, e culpar a Deus, amados, não é o caminho. Não é o caminho. Questionar também não. Questionar muitas vezes faz com que a gente vá mais profundo, né? Mais profundo, amados. E eu acho assim, ó, amados, se tu se sente que tá lá no fundo do poço, então agora é a tua vez. Porque é lá no fundo do poço, amados, que tu vai conseguir emergir. Enquanto tu não estiver lá, tu não consegue essa estrutura do teu pé lá, ó, pra tu pular. Então tu tá lá, agora é o momento de tu sair, sabe, amados? Sim. Quando a gente tá
Numa pior é que é o momento de dizer, não, mas agora eu vou me levantar. E quando tu conhece o Deus que tu tem, o pai que tu tem, amados, eu não tive pai na terra, meu pai não me criou. Mas eu não sei como que é um amor de um pai, né? Mas eu sei do amor de Deus. Amados, eu tô dizendo que eu, coitada de mim, uma viúva sem nada, uma coitada, porque eu fui uma coitada, quem conhece a minha história sabe que eu fui uma coitada, uma coitadinha, nas mãos do inimigo aí fora. E Deus honrar ao ponto de dar um primeiro lugar para dizer assim, ó, filha, eu gosto de você, eu te amo, eu luto por você, eu te honro. Então isso aí é uma coisa fundamental na vida de qualquer... E eu tenho certeza que os irmãos também têm muito o que contar, o que Deus fez e o que Deus faz e continua fazendo. Amém. Temos mais? Chegou agora, por último, a irmã Gabriela Granella e a irmã Sandra Dutra. Estão dando paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do irmãs. Senhor, um beijinho para minha filha de coração, a Gabriela. Prestigiando. Prestigiando aí, vamos prestigiar sempre, amados. É bom essa, eu digo, tem gente que fala mal da sogra, que não sei o que. A minha eu amo. Eu digo pra ela, às vezes eu mando, ó, sogra, faz um... Vou fazer, se já mexi com ela que eu ia mandar fazer uma camiseta, pedi pra ser feliz, ganhei uma nora. Ela se riu comigo. Mas a gente se sente muito acolhida, né? E eu como nora, eu digo que eu amo a minha. Eu acredito que nós cristãos, essas mundanice, assim, ó, irmãos, eu não consigo entender isso aí, eu não gosto da fulana, não gosto da minha sogra, não gosto da minha nora. Isso aí não provém de Deus, amados. Eu sempre estou dizendo e aconselho os irmãos, vamos amar todos e começar lá pela nossa casa mesmo, viu? Porque é lá que está as dificuldades, sabe? Eu amo a minha nora, ela mesmo não é uma nora, é uma filha para mim, e eu tenho assim como uma menina, daí eu vou, como é que eu vou, eu uma cristã, uma guria que já sofreu um monte na vida, vou fazer ela sofrer. Ela tá lá cuidando do meu filho, cuida com maior amor, com maior carinho, formou uma família linda, é uma menina maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus. As minhas orações foram ouvidas. Amém. A Gabriela é o fruto da minha oração. Amém. Eu tenho um neto lindo também, né? Seu companheiro, né? Meu companheiro. Amados, e eu crio meu neto. Tem gente que diz, tá pagando. Não, pra mim nunca disseram isso, mas tá pagando criando neto. Amados, eu crio meu neto porque eu quis criar meu neto. Porque eu tive um filho só, então eu divido meu neto com a mãe dele, que é uma queridona também. Sim. E com o pai dele, com o vô dele. Eu divido apenas. Sim. Porque ele é amado por todos e ele traz muita alegria para nós. E o nome dele, irmã, foi Deus que deu o nome dele também, numa revelação, amados. Eu estava indo no meu trabalho e Deus me revelou que eu ia ter um neto e que ia ser um menino e que era para mim colocar o nome de Davi. Amados, nesse dia eu falei pro meu marido, ele disse, meu Deus, quando tu vai dizer uma coisa dessas? Eu disse, pois é, mas Deus tá falando pra mim. E dali 15 dias a mãe do Davi, a Andrelise, passou mal lá em casa, desmaiou, caiu, levantou, eu disse, você tá grávida? Ela disse, não, porque até então, né, amados, eu não tava sabendo de nada, né? Eu disse, mas você tá grávida? Eu disse, é um menino. E ela disse, não, eu não tô grávida, Deus o livre. Eu disse, não, eu te entendo, porque tu é nova, mas é da vontade de Deus. Falou. Eu disse, por favor, cuide dele, porque é da vontade de Deus. Se for um menino, você coloca o nome de Davi? Ela disse, se eu tivesse o que não visto, na cabeça dela. Tudo bem, posso colocar Davi. Dali 5 meses ela passou mal, a mãe levou no médico, ela estava já com o menino, já apareceu até na ultrassom, era um menino e o nome era... E daí ela chegou e disse, vou ter que botar o Davi, porque eu não sei como é que a senhora fez isso, antes do teste de gravidez. Sim. Eu disse, eu não sei, mas é Deus na nossa vida, então ele veio para contemplar essa alegria na minha família, né? Porque Deus é muito maravilhoso. Deus é muito maravilhoso mesmo, amados. Eu vejo assim, ó, até quando a gente... até quando acontece, esse final de ano eu não consegui algo que eu queria, que eu havia planejado para minha vida,
Eu louvei a Deus, porque Deus disse assim, ó, você não conseguiu isso, mas eu te dou isso. Amém. E eu disse, olha só, Deus, como o Senhor cuida de mim. Como o Senhor sabe da minha vida, e eu tão pequena, tão mesquinha. E eu fiquei muito feliz. Então, eu não olho para aquilo que eu ainda não conquistei. Eu olho para aquilo que Deus me deu, aquilo que eu já conquistei. E sempre pesa muito mais na balança. Sim. O irmão Ariel acabou de entrar, colocou Paz do Senhor. E a irmã Gabriela colocou: eu te amo, você é como uma mãe pra mim. Amém, Jesus. Ai, O Ariel, que lindo. então, é o meu filho, né? E é um menino que sofreu muito ataques espirituais quando era bebê, quando era... Foi assim até os 2 anos ali, o inimigo atacou muito a saúde dele. Eu lutei muito pelo Ariel e nós vencemos junto. Quando eu conheci o meu esposo, ele tinha 2 anos, o Ariel. Não falava ainda. E o Ariel foi uma bênção na minha vida, e o Márcio sempre me diz, olha, eu me apaixonei por você quando eu conheci o Ariel, porque eu gostei dele. Então ele se apaixonou primeiro por aquela criança, porque aquela criança sempre foi uma criança muito abençoada, ele é um menino muito abençoado. Amados, eu nunca fiquei uma noite sem dormir por causa do Ariel, em matérias assim dele ter saído, Nunca. Ele é um adolescente que não incomodou, é um jovem que não incomodou. E aí eu comecei a exigir, só exigir uma nora abençoada, pois Deus foi lá e disse, aquela ali, Ariel. E ele acertou na nora. Então, ele é uma bênção na minha vida, o Ariel. Graças a Deus que a gente tá junto hoje, e ainda estava falando sobre isso com o Márcio. Que o Ariel é uma bênção muito grande na minha vida, e eu teria me arrependido muito se eu tivesse deixado ele para trás. Com tudo isso que me aconteceu, né, irmãos? Várias pessoas me falaram, olha, por que tu não deixa ele com a tua sogra? Por que você não deixa ele com o teu primo? Eu tinha um primo que de Caxias, até teve aí esse final de semana, e que ainda não tinha filho. E porque você não tem uma cama para dormir, você dorme no chão. Você muitas vezes está lutando para dar o leite para ele. Por que tu não dá uma vida melhor para ele? Muitas vezes fui questionada. E eu disse, não, eu não vou deixar o Ariel, eu não vou deixar porque ele é doente, ele precisa de mim, eu preciso dele, e ele precisa de mim. Na verdade, quem precisava era eu dele, não era ele de mim. E eu nunca larguei, nós dormíamos no chão, realmente, eu não tenho vergonha disso, amados, mas nós dormíamos assim, ó, abraçado, eu e ele. Juntinhos. E o que ele precisava era de mim, eu precisava dele. Depois eu consegui, amados, graças a Deus, né? Então, dar tudo o que ele precisava, tudo, assim, ó, Deus deu até demais para nós. A gente tem demais, amados, sabe? Não é para tanto, é pela graça mesmo de Deus. Mas nós dormíamos assim no chão, e muitas vezes eu não tinha a comida na mesa para dar para o Ariel. O Ariel, eu colocava na mamadeira aquele leite, que olha que muitas vezes eu vendi garrafa na rua para comprar 1 litro de leite para ele tomar naquele dia, e no outro dia Deus proverá. E de uma maneira ou de outra Deus proveu, amados. Eu sofri para hoje estar aqui contando para vocês. Se você está passando por isso, fique firme com Deus. Fique firme com Deus, porque Ele é fiel, é justo e Ele é verdadeiro. E Ele conhece teu coração. Então, muitas vezes eu não tive o alimento sólido para dar para Ele. Ele só tomava mamadeira. Muitas vezes no hospital eu não tinha o que comer. Eu comia a sopinha que traziam para ele tomava só a mamadeira. Ele me alcançava. Traziam a sopinha para ele dizia, coma, mãe. Pequenininho. E ele tomava a mamadeira. Ele não vai lembrar, porque ele tinha menos de 2 anos. Eu comia a sopinha dele, amados, para poder aguentar. A minha irmã que está aí me vendo, com certeza vai se lembrar. Porque nós passamos muita dificuldade e no hospital eu ficava sozinha todos aqueles dias, né? E não tinha ninguém, muitas vezes, para me levar nada. Meus irmãos eram todos de menor, nem entravam no hospital. Naquela época não sabiam fazer comida. Então eu ficava lá com ele. Mas pela vontade e pela graça de Deus, a vida dele, Deus salvou. Porque muitas vezes, amados, ele teve no UTI uma vez, em coma, e Deus conseguiu levantar ele dali. Então, assim, ó, foi um ataque espiritual muito grande, e eu muito sem força que eu tava, amados, mas mesmo assim, Deus, a cada caída, Deus ia lá e erguia, a cada caída, amados. Ia ser um testemunho muito lindo, que deve de ter os registros no hospital, eu posso até um dia conseguir para nós, porque era assim, ó, sem explicação. Ele caía no hospital com uma coisa e ele ficava, e era outra, e era outra, e era outra, e era espiritual. Foi só a mão de Deus. Só a mão de Deus. E quando ele inteirou 2 anos, Deus conseguiu
pegar mesmo com mão forte, eu e ele, porque muitas vezes eu era fraca espiritualmente, né? E conseguiu segurar ele e nós vencemos a morte. Porque muitas vezes o Ariel teve à beira da morte e muitas vezes a minha mãe era uma que acreditava que ele não ia se criar. Porque era muito problema. Mas se criou para a vontade de Deus e tá aí, ó, e Deus tem um grande plano na vida dele. Em nome de Jesus. Então chegamos ao nosso findar do nosso episódio. Antes de dar o anúncio, quero agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Sua palavra foi maravilhosa. Obrigada. Nós vamos sair daqui Glória a transformados. Deus, glória a Deus. Eu quero te agradecer muito por essa rica oportunidade de estar conhecendo melhor você, estar falando do amor de Deus, pessoas que me acolheram super bem. E, nossa, eu estou muito feliz em estar aqui hoje. E o que eu não consegui passar, que o Espírito Santo de Deus passe, porque eu sei, amados, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. É sobre isso. Então vamos aos nossos recados. Nosso endereço, se você quiser nos fazer uma visita, vai ser muito bem recepcionado. E anota para não esquecer. Sede Oswaldo Constanzi, número 65, no bairro Vitória. Temos culto quarta e sexta às 8, sábado também às 8 e domingo às 7 horas. Lá no bairro Barcelos. Se você mora aí perto do Barcelos, Rua Senador Raul Pila de Lima, 292. Terça e quinta às 8 horas. Lá também os irmãos vão estar esperando vocês. Lá em Esmeralda. Rua Bilardo Pinto de Lima. Ai, não anotei o número. No bairro Goulart. Acho que é 523. Se eu não me engano. 523. Terça, 7h30. Quinta e sábado também às 7. Nos siga nas nossas redes. É @projetcast_ e Igreja Projeto de Deus 18. Daí você acompanha os nossos episódios, quando a gente lança, quem vai ser os nossos convidados. E para findar, a senhora pode fazer essa última oração? Com certeza, amados. Eu quero... Um minuto antes de orar, o pastor está pedindo oração pelo pai do irmão Cássio, que caiu de um telhado. Foi transferido para Caxias. Amém, vamos orar. Vamos orar, sim. Eu já quero deixar um recadinho também, irmã, que eu estarei quinta-feira lá na Igreja do Barcelos. Amém. Os irmãos lá, levando a palavra. Então, se você quiser e pudesse fazer presente lá, acompanhe lá com nós também. Vamos orar para a honra e glória de Deus. Eu quero pedir para os irmãos que orem por mim, que eu estarei orando por vocês. E que procurem crescer na graça de Deus, no amor de Deus. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas elas se atêm muito ao celular, muitas coisas do mundo, e muitas vezes acham que estão na presença de Deus. Sim. E nós, amados, quando a gente vê, a gente já está totalmente fora do centro da vontade de Deus. Então a minha oração vai aí para você se fortalecer na graça, fortalecer na fé. Quantas vezes você cair, Deus vai te levantar e se manter firme, porque Deus é o único hoje e Ele vive para sempre. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, onde o Senhor falou comigo, onde o Senhor falou com todos nós. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando de Ti, dando o meu testemunho de vida, Senhor, porque eu não me envergonho, Senhor, de onde eu vim, mas eu estou contente porque eu estou aqui, estou firme, Senhor, estou viva, Pai, posso te louvar, posso te agradecer, posso, Senhor, orar, posso cantar louvores a Ti e dizer que Tu és o único, Senhor. Por isso, Pai, eu nunca terei vergonha, Senhor, de tudo que eu passei, porque tudo que eu passei, Senhor, foram dores que me levaram até a Tua presença, foi para me fortalecer na Tua presença. Neste momento, Senhor, eu oro, Senhor, por todos os pedidos de oração, Senhor. Eu oro, Senhor, por aquele que foi transferido, Pai, em nome de Jesus. A Tua graça, Senhor, nos basta, Pai. A Tua força, o Teu Espírito Santo, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Oh, Senhor, Tu dizes uma palavra apenas, Senhor, e muda a nossa vida, a nossa circunstância, Senhor. Tu cura a depressão, Tu cura o vício, Senhor. Tu cura o lar desestruturado, Senhor.
Neste momento, Senhor, eu oro por todos aqueles que estão na nossa live, por todos aqueles que um dia irão assistir, Pai, que eles recebam da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, Senhor, porque Tu falas com cada um, Senhor, no seu íntimo, Pai. Tu conheces a cada um, Senhor. Tu nos moldas, Senhor. E eu te peço, Pai, que me perdoe, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, Senhor, e que me ajude a crescer mais na graça, mais no entendimento da Tua palavra, para poder ajudar, Senhor, a igreja, ajudar a Tua congregação, ajudar aqueles que ainda vão vir, Senhor, buscar esta porta, Pai, e ela estará aberta para receber a todos aqueles, Senhor, que precisam de Ti, porque eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso de Ti. Senhor, eu venho à Tua casa porque eu preciso de Ti. Pai, não adianta, Senhor, ter um salário, ter a casa, ter o carro, Senhor, se nós não tiver a Tua presença, Pai. Se nós não tiver a paz que excede todo o entendimento, Senhor. E é desta forma que eu encerro minha oração, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Então, te esperamos segunda que vem. Deus abençoe a cada um. E aguardamos vocês. Qual que é a primeira rua de Esmeralda? Primeira rua? Sim.